Bom, pessoal, falamos sobre, iniciamos sobre o Aleph, né? E agora vamos para o Bet, né? Aqui, vou botar um maisinho aqui. E pessoal, segue a mesma regra, certo? Vamos colocar aqui, por exemplo, que é um boi. Então, o que seria o Aleph, correspondente ao primeiro, o alfa, o líder, o princípio, a decisão forte de um rei, de um líder, uma posição que não se volta atrás, correspondente a um acaso, uma tenda, uma entrada, saída, dualidade. Dependendo da circunstância, entendeu? Eu posso determinar aqui, conforme o Aleph com os outros letras, né? Vamos dizer, no caso aqui, eu posso dizer simplesmente que é a casa do líder. Certo, pessoal? Simplesmente a casa do líder. Posso dizer também que simplesmente posso falar como a tenda. A tenda primeira tenda, a tenda primeira, né? Como posso também, se fosse o caso, verificação mais ampla, né? Poderia colocar aqui já uma questão na amplitude da filosofia, né? Eu poderia colocar aqui no caso da dualidade, eu poderia colocar, né? A entrada do líder, a entrada do líder. Por quê? Porque Bates também é entrada e saída. Dependendo do que aconteceria, do que falaria, dependendo do que fosse, eu poderia encaixar o termo entrada do líder. Entrada onde? Se o contexto estava falando de uma casa, de uma morada, de um reino, então seria esse o acesso. Compreendeu? É necessária criatividade, você conhecer todas as terminologias do desenho e a gente focar isso dentro de um processo interno. Certo? Vamos lá aqui mais. Beleza, vamos para o próximo. Vamos escolher letras aleatórias aqui para a gente poder, não obrigado a correr tanto, até então, porque elas vão se conectar de novo mais na frente, né? Vamos pegar aqui. Ixi, pequeno. Deixa eu ver aqui se eu aumentar isso. Vou apagar isso aqui. Vamos botar o num. Então eu poderia colocar aqui uma questão simples, como o nu é multiplicação de um sentido de progressão, nascimento. Eu poderia colocar aqui, se o contexto fosse relacionado a uma família, eu poderia colocar aqui, né? A prosperidade da casa. Prosperidade da casa. Por quê? Num seria prosperidade e o Bet teria casa, a prosperidade da casa. Ou eu poderia colocar o inverso, pegar aqui e jogar para cá. No caso seria a multiplicação, da tenda. Aí poderia ser multiplicação, bens, dinheiro, recurso, finança daquela tenda específica e não um indivíduo específico. Então, é extremamente necessário você conhecer os termos que cada letra determina e naquele versículo, naquele processo você coloca. Não tenha medo de você criar um pensamento errado, não, porque se você vai juntar o contexto do versículo e o sentido da palavra, vai ver, nós não estamos indo no sentido da palavra, nós estamos só fazendo uma visualização, certo, de um processo de alfabetização, né? Parafraseando para que você entenda, que não é alfabetização, claro, né? Mas vamos lá, certo? Eu poderia colocar, Franco, como a própria semente, poderia, a semente da casa,
Poderia sim a semente da casa, a semente do lar, a semente da dualidade, né? Ou a decisão da dualidade, a decisão da semente, a decisão. E aí você poderia verificar. Vamos colocar agora o AIM. O AIM, certo? O AIM é bem prático. O AIM representa consciência, representa poderes, representa milagres, representa prodígios, maravilhas, naquele contexto de que você pode ter uma projeção da consciência em cima daquilo. E isso é muito legal, porque nós podemos pegar o AIM, né, como ponte fundamental da consciência, da análise, da construção, do pensamento, de todas as coisas que a gente pode ver e compreender. A gente vai e coloca o AIM como o processo de análise dessa consciência. Mas essa consciência é o que, Franco? Ela vem o que? Ela vem referente ao que? Referente apenas ao ver, a enxergar, ao observar. Ela tem uma análise mais crítica. Por que o AIM é tão especial nas religiões, em todas as religiões? Por que o AIM tem essa percepção? O AIM representa a consciência. Nesse caso aqui, ó, eu poderia fazer uma projeção entre ele para cá e ele para cá. Algumas letras carecem muito da relação filosófica e dos conhecimentos herméticos. Vamos explicar um pouco sobre isso também. Não é o momento agora não, mas vamos colocar sobre isso, certo? Esse conceito é importante porque era da época da religião, era a época da ação, da palavra, do discurso, certo? Então vamos colocar aqui a casa do observador, a casa do observador. Como posso colocar o que observa, vindo daqui para lá, o que observa a família, o que observa a família. Então, o contexto da consciência vem de observação, analisar, ver, pensar. Posso colocar o AIM como um processo de visual, cognitivo. O olho expressa o sentimento, a humildade, né? Então eu posso colocar o sofrimento da casa. Sofrimento da casa. Lembrando, pessoal, a relação do AIM para com Yud com Bet vai relacionar de acordo com o que você observa no texto e no verso. Não vou colocar nenhum texto nem um verso, porque nós estamos só praticando a análise da criação de cada palavra, certo? Não é hora ainda. Vamos fazer, como eu disse, 2, 3 vezes no dia. Vamos fazer algumas observações, vamos fazer algumas verificações e colocando aqui. Ok? Vamos para a próxima. Né? Para a próxima aqui. Vou apagar isso aqui. Pronto. Vamos aqui, ó. Aresh. Né? Vamos ao Aresh. Que é fácil. Tenda do líder. Tenda do líder. Opa, foi mal, pessoal. Deixa eu apagar isso aqui. Mal feito. A tenda do líder não, desculpe. Do líder errado. A tenda do líder. Ó, líder, tenda. Mas Resh também é decisão. Então poderia ser a tenda da decisão, a tenda da... Como é que a gente pode colocar aqui? Vamos botar disputa. A tenda da disputa.